Queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo com vocês. Nesta aula, pastor Onéia César Filho do Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião em Campo Grande. Nós chegamos no nosso curso do Apocalipse ao famoso capítulo 13, onde está o texto da marca da besta. Nós vamos a este capítulo, eu acredito que não dará para analisarmos somente nesta aula. Nós teremos mais uma aula, porque esse capítulo é a chave para nós entendermos todos os desdobramentos da grande tribulação. E aqui eu tenho uma revelação, está no meu coração, faz parte da minha fé, uma revelação profunda para você, de algo tão importante que está aí no nosso meio, no nosso tempo. Vamos, portanto, a esta importantíssima aula. Fique com a sua Bíblia aberta em Apocalipse 13, aí ao lado do seu celular, do seu computador, e vamos agora à palavra profética. Aí está, capítulo 13. Surgem duas bestas. Veja que não é uma só, são duas bestas que surgem no Apocalipse. E nós vamos ver agora essas duas bestas. Vamos lá. Introdução. Neste capítulo surge um personagem de quem já falamos bastante aqui, a besta ou o anticristo. No início desse estudo falamos da importância da nossa geração, que tem visto os sinais dos tempos profetizados em Mateus 24 e 25, e que já consegue ter uma noção, ou já conseguimos ter uma noção muito maior sobre esse homem, entendendo como ele surgirá. Portanto, nós vamos falar de uma besta, mas na verdade de duas, porque ele terá um auxiliar seu. Será uma dupla regida, dirigida pelo próprio dragão, a antiga serpente, o diabo, que atuará na terra nos dias da grande tribulação. Vamos lá. Particularmente eu, pastor Onéias, creio que a nossa geração verá o aparecimento desse homem da iniquidade e o conhecerá, antes mesmo que ele comece a se manifestar mais abertamente rumo ao poder mundial. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 diz, ou 2 Tessalonicenses, perdão, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Gente, a apostasia está aí, a negação da fé, o abandono da fé. Nós estamos vivendo esses dias, ela já está aqui. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Veja bem, que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí está. Esse texto nos mostra que a igreja ainda estará no mundo ao tempo do surgimento desse homem do pecado. Ele deverá ser alguém já conhecido de certa forma. Todavia, a igreja será tirada antes que ele comece o seu domínio mundial. Quando esse homem se revelar como anticristo, que ele se revelar como, digamos assim, o novo Messias, o verdadeiro, entre aspas, Messias, negando o Senhor Jesus Cristo como Messias, dizendo, eu sou o verdadeiro, trazendo paz ao mundo. Mas antes que ele se manifeste assim, será alguém já conhecido. Alguns dirão, nós já tínhamos ouvido falar dele. Ele estará aí assim, ok? Vamos ao verso primeiro. Vamos começar então agora a exposição bíblica versículo por versículo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Mas uma besta com 7 cabeças e 10 chifres.
Na Bíblia, a linguagem de hoje, a NVI e outras traduções, a tradução da palavra diz monstro para besta, a tradução da palavra é monstro. Quer dizer, é algo aberrante, uma aberração terrível. Será alguém deformado, por isso, besta ou monstro. Aqui surge de modo claro essa besta, que já vimos estudando, é o anticristo. Será o homem que no momento certo se levantará no cenário político mundial, firmando-se e crescendo pelo engano e pela mentira. É importante notarmos que o dragão também tinha as 7 cabeças e 10 chifres, ou pontas, como essa besta. Mais adiante veremos o que significa isto. Vamos entender o surgimento desse homem. Nós vamos ver mais à frente, mas eu adianto a vocês. Ele procurará como falso Messias imitar o Senhor Jesus Cristo, mas às avessas. E ele vai surgir, digamos assim, tentando imitar como Jesus surgiu no mundo. Nós conhecemos a história de Belém, as profecias e o cumprimento dessas profecias naquela noite e o nascimento do Senhor Jesus Cristo, na verdade, o Filho de Deus se tornando homem. Ele vai surgir assim também, mas eu sempre repito, de modo inverso, porque ele não tem nenhuma condição de se parecer de modo total, de ser imitação fiel do Filho de Deus, o verdadeiro Messias, o nosso querido Jesus. Ele vai se firmar aos poucos no cenário mundial. Nós já andamos vendo isto, veremos mais ainda, crescendo, ganhando o mundo pela mentira. Então aqui já está o surgimento dessa besta, podemos chamar também de monstro, né? Com 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui nós vamos ver mais adiante, mas eu adianto a você que isso aqui significa poder. Poder. Chifre na Bíblia é poder. Cabeça significa domínio, né? Pensamento, ideologia. E ele terá esse apoio, nós veremos por que 7 e por que 10. Essa besta é a mesma que Daniel viu no seu sonho. Vamos parar aqui. Eu disse a você, e é uma questão que eu disse porque é a verdade, é a interpretação, né, natural da Bíblia, que o livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Daniel teve visões do tempo do fim e ele viu essa besta, ele viu o anticristo e falou sobre ela, a besta, ou ele, o anticristo. Ele diz assim, Daniel diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas ou 10 chifres. Daniel 7:7. Algum tempo depois, Deus deu uma outra visão a Daniel, e ele escreveu assim: se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Veja, será entendido em adivinhações. Aqui já aparece a questão espiritual, feitiçaria, espíritos adivinhos. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Esse texto profético de Daniel fala sobre o anticristo, mas veja, que ele se fortalecerá, crescerá, dominará, mas não pelo seu próprio poder. Outra imitação falsa, veja bem, enganosa, do Senhor Jesus Cristo, que quando se tornou homem, quando ele se humanizou, ele encarnou, tomou a forma humana, ele passou a ser guiado pelo Espírito Santo. Ele estava homem, ele estava na forma humana, para ser provado na forma humana e vencer, onde nós perdemos, e nos resgatar pela sua vitória. Mas ele era dirigido pelo Espírito Santo, ele não agia como homem na sua própria força, mas guiado pelo Espírito Santo. Assim também o anticristo buscará aparecer ao mundo não pela sua própria força.
vamos ver isso, saiba que ele vai receber poder. Desde o passado distante, antes da criação do homem, que Satanás busca ser igual a Deus. Gente, isso aqui é uma chave de conhecimento, de interpretação acerca do anticristo, né? Satanás sempre busca, desde o início, ser igual a Deus. Não há nenhuma referência bíblica de que ele tenha buscado ser maior que o Senhor. Na verdade, Satanás sabia, maior eu não posso, mas ele alimentou o sonho de ser igual. Ele conhecia Deus face a face, conviveu com ele no passado, e agora o sonho dele era ser igual ao Altíssimo. As palavras de soberba do seu coração foram, veja, isso está em Isaías, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a chave. Subir acima das mais altas nuvens é um exemplo de querer se elevar, de querer crescer ao ponto de Deus e ser semelhante ao Deus Altíssimo. Esse é o sonho original do diabo. Consequentemente, ele sempre tem buscado imitar a Deus nas suas obras. Mas como perdeu a formosura ao cair da comunhão de Deus, tudo o que então faz, ainda que no esforço de igualar-se a Deus, é deturpado, é desfigurado. Então saiba, esse aqui é o sonho íntimo de Satanás, do dragão, da antiga serpente. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E ele vai tentar justamente isto, é esse elemento da busca da semelhança e do poder supremo, que vai se manifestar agora na palavra profética acerca de Satanás e o seu plano diabólico. Não podendo atingir a Deus, quando banido da sua comunhão por sua rebelião, lá atrás, no passado distante, antes da criação do homem. Vou repetir, não podendo atingir a Deus, quando banido da sua comunhão por sua rebelião, ao ser criado o homem, o diabo se voltou para a obra-prima da criação do Senhor, o próprio homem. E esse foi o seu intento maligno e pessoal. Se não posso atingir o Altíssimo diretamente, isto é, se não posso me vingar do Altíssimo diretamente por seu juízo sobre mim, atingirei a menina dos seus olhos, pensou Satanás. Como Deus deste século ou deste mundo, o diabo tem feito para si um trono sobre a fraqueza humana e reinado, entre aspas, até que seja destronado. Assim, ele continua tentando imitar as obras de Deus. A própria palavra chama o diabo de o príncipe deste mundo, o principal deste mundo iníquo. Ele é o príncipe ou o principal, mas veja, da iniquidade deste mundo iníquo. A própria palavra o chama assim, nós sabemos. Vamos mais. Assim como Deus, no pecado do homem, estabeleceu um plano para a sua salvação, o Deus deste século, o diabo, tem estabelecido um plano para a completa destruição do homem. O desejo original dele é destruir a raça humana, destruir o homem, a coroa da criação de Deus. Assim como Deus anunciou por meio dos seus profetas que enviaria um Messias da plenitude dos tempos para a redenção da humanidade, Satanás está anunciando em nosso tempo a vinda de um novo Cristo, chamado Cristo da nova era, o seu enviado. Assim como a Bíblia fala do reino de paz, amor e justiça do Messias, Satanás buscará implantar o reino do seu, entre aspas, do seu Messias, um reino de ódio, destruição e morte, pois tudo que o diabo faz é distorcido, adulterado e disforme. Vamos seguindo, vamos em frente. Essas considerações são maiores porque nós precisamos entender sobre ele e o homem que o representará na terra e será o seu executivo. Observe algo tremendo. A Bíblia fala de Jesus Cristo, o segundo Adão, que é do céu. Fala do pão vivo que desceu do céu. Porém, o, entre aspas, enviado do diabo, naturalmente não desce do céu, mas sobe do mar.
Nós lemos no versículo 1 do capítulo 13, uma besta que subia do mar. Ele não desce do céu. Jesus disse, repetiu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas ele vem de baixo, ele vem das profundezas do abismo. É do próprio mundo. João diz neste versículo que viu uma besta que subia do mar. Ele sobe, isto é, vem do abismo, embora seja um homem, mas um agente do inferno. Também diz lá, nós destacamos aqui, sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. É a figura do caráter diabólico que levará essa besta, esse homem, a literalmente proferir palavras contra o Senhor e contra a sua santidade. Vamos entender uma coisa, no início, eu estou falando isso fartamente no Apocalipse, tem que ser dito. 7 anos de grande tribulação, governo do anticristo. Mas veja, ele não se manifestará claramente, eu sou o anticristo, eu sou contra Cristo. Ele seduzirá as nações e ele vai juntar as religiões, então ele vai, entre aspas, glorificar a Deus de certo modo. E ele vai conseguir a admiração dos religiosos, porque o mundo é eminentemente religioso. E ele vai ganhar a confiança das religiões, juntá-las todas numa religião mundial. Então ele aqui não se levantará em blasfêmias, mas como homem de paz. Como homem de paz, um enviado de paz. E ele vai começar a se mostrar assim, sutilmente. Olha, eu sou, na verdade, o verdadeiro Messias. O outro que veio, que vocês consideram, o Senhor Jesus Cristo, eu acredito que ele dirá isso. Foi uma boa pessoa de fato, vocês não fizeram mal em crer nele, mas ele veio me anunciando como João Batista veio anunciando ele. Mas eu sou o verdadeiro príncipe da paz. Esse era o projeto de Deus, essa sucessão de precursores, de anunciadores. Agora está aqui. E ele colocará o mundo, veja bem, numa tremenda paz. As guerras cessarão. As guerras cessarão, o mundo estará em paz e as pessoas terão seu entendimento corrompido e pensarão verdadeiramente, nunca vimos tanta paz no mundo, um mundo em paz assim. E os que conhecem a palavra e que terão ficado, poderão até pensar, de certo modo, parece que a gente está vivendo aquilo que a Bíblia fala sobre o milênio. Assim ele seduzirá. Então não será nos primeiros 3 anos e meio que ele abrirá sua boca em blasfêmias diretas, que sejam inteligíveis à mente humana. Mas quando ele mostrar a sua verdadeira face, aí ele blasfemará terrivelmente. Eu não ousarei, por temor ao meu Deus, pela aliança que tenho com ele, falar alguma coisa, dar algum exemplo das blasfêmias que ele falará, mas ele falará terrivelmente contra Deus e a sua santidade, a sua majestade, a sua soberania. Porque o pecado da blasfêmia é um pecado de expressão verbal que atenta, que agride a pessoa de Deus, a santidade de Deus. Ok? Vamos mais. Verso 2. Vamos passar ao verso 2. Diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aí está, destaquei, a semelhança da besta, semelhante ao leopardo, os pés como de urso e a boca como de leão. Você já viu que são animais predadores, tremendamente, terrivelmente destruidores de outras vidas. Essa é a verdade. Não estamos culpando os animais. Isso é outra questão, não é? Agora, veja, como sabemos, esses 3 animais têm o seu poder característico. Vamos lá. Como o leopardo. Leopardo é ágil, preciso em atacar, astuto. Daniel diz que essa besta, o anticristo, terá as unhas de metal, para mostrar as suas garras que destruirão terrivelmente. Isso está em Daniel 7:19. Pés como de urso, pés tão tremendamente opressores que muitas vezes deixam pegadas por onde passam. Os pés de urso são assim. Assim será o poder do anticristo para pisar os seus adversários. Também boca como de leão.
Imagine a boca do leão para despedaçar as presas. Assim será o anticristo, de tão grande que será o seu poder devorador. Gente, o livro do Apocalipse está dizendo: o poder desse homem será grande, ele estará cheio do espírito de Satanás, um espírito diabólico. Aí está essa semelhança dele com esses três animais. Recebeu o trono, o poder e grande poderio. Olha, isso aqui tem uma revelação importante. O trono, ele vai reinar, porque ele será permitido. O poder para exercer esse reinado e grande poderio. Veja, o poder e grande poderio é uma intensificação. A palavra profética quer mostrar, não é um poder simples ou mediano, digamos assim, será um poder muito grande, de dominar todo mundo, dominar as mentes, as pessoas, o consumo, as guerras e tudo mais. Como um imitador de Deus, um péssimo imitador, torcendo tudo o que vê no Senhor e nas suas obras, o diabo há de dar ao seu, entre aspas, enviado, o poder e o trono, buscando fazê-lo igual ao Senhor Jesus Cristo. Gente, sempre isso aqui no anticristo, no diabo e no falso profeta. Na verdade, Satanás quer fazê-lo igual ao Senhor Jesus Cristo. Uma imitação barata, uma imitação às avessas, mas ele busca isto, né? Que recebeu o Senhor Jesus Cristo, que recebeu todo o poder no céu e na terra. Você entende isto? Ele, o anticristo, terá muito poder, mas por um tempo limitado, como um nível de poder limitado, sob o controle do grande Deus. Nós já dissemos aqui várias vezes antes que ele vai ter muito poder, mas o seu nível de poder será limitado e o tempo determinado do seu poder são 7 anos. 7 anos. Nada mais do que isto. Vamos ao verso 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Aqui tem revelação, gente. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra ficou maravilhada com o surgimento desse governo falso, enganoso, mentiroso. Uma de suas cabeças ferida de morte, a chaga mortal fora curada. Aqui é apresentada uma figura do Império Romano restaurado. Assim como o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo sob um império mundial, o Império Romano. Você lembra? O Império Romano dominava o mundo, dominava Israel, não? O imperador César Augusto, ali nasceu Jesus e tal. O Império Romano que governava o mundo naquela época. O anticristo virá também ao tempo de um governo mundial instalado, porém sob a sua própria liderança. É mais uma forma de imitação do Senhor Jesus. É algo ainda impressionante. Jesus veio ao tempo do Império Romano. O anticristo virá ao tempo do Império Romano restaurado. Jesus veio ao tempo do Império Romano, dos Césares, né? E o anticristo virá ao tempo do Império Romano. Mas o Império Romano passou, acabou, foi derrotado e acabou. Mas nós vimos lá uma besta que emergia, subia do mar. Assim também como o anticristo vai vir, assim enviado do inferno, do abismo, veja, o Império Romano também será restaurado nos últimos dias. Vamos seguindo, vamos em frente. Anos mais tarde da vinda ou advento de Cristo à Terra, o Império Romano que dominava o mundo caiu, como estava predito no livro do profeta Daniel, mas precisamente no sonho de Nabucodonosor. Veja, estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão e feriu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmiuçou. Sabemos que as partes daquela estátua, que Nabucodonosor viu no seu sonho, simbolizavam o Império Babilônico, a cabeça de ouro da estátua, o Império Medo-Persa, o peito e os braços daquela estátua, o Império Grego, as coxas e o ventre, e o Império Romano, as pernas e os pés. O cumprimento desse sonho deu-se com a queda do Império Romano.
as pernas e os pés da parte de barro e a parte de ferro. Porém, aqui no Apocalipse, a chaga mortal, essa chaga mortal do império que acabou, fora curada. E o império romano é restaurado, mas também para cair no tempo próprio. Vamos entender que o governo do anticristo, aquela era, esses 7 anos, trarão a restauração de um império que, digamos que morreu, mas será revivificado. Eu não vou usar a palavra ressurreição, mas revivificado, isto é, ele vai voltar como que a vida, para agir na terra, para se assemelhar ao tempo do Senhor Jesus Cristo, mas de modo inverso, avesso, ao tempo do surgimento do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, para que aí o falso Cristo possa surgir sob esse império romano restaurado. Veja as semelhanças tremendas que haverá entre o anticristo e Jesus, e o seu reino, e também o tempo, o contexto em que isto aconteceu. Na história da igreja, ficaram registradas as perseguições do Império Romano através de vários imperadores, na tentativa de destruí-la. Vários imperadores romanos perseguiram a igreja para tentar destruí-la. Aí surgiram as famosas e tristes catacumbas de Roma. São túneis subterrâneos em Roma, onde os cristãos se abrigavam, fugiam da perseguição do Império Romano. Ainda que um desses imperadores, Constantino, tenha se convertido, entre aspas, eu ainda falarei sobre isso, ao cristianismo, a verdade é que o Império Romano foi o grande opositor da igreja e do evangelho, como sistema político, eu diria, como sistema político-religioso, porque espiritual já guiado naquele tempo por Satanás. E a força espiritual, o espírito do Império Romano, será restaurada. Por isso, esse versículo diz que a chaga mortal fora curada. Aí está. Vamos ao verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Vamos lá? Destaquei. E adoraram o dragão e adoraram a besta. Já hoje, principalmente nos Estados Unidos, mas em muitos outros países, e até no Brasil, seitas satânicas em que as pessoas adoram conscientemente o diabo. Mas isso na grande tribulação será algo a nível mundial. Maravilhados com o poder da besta, com as soluções, entre aspas, que esse homem do pecado trará ao mundo em crise, em todas as suas áreas. As multidões se curvarão aos seus pés, fazendo dele um verdadeiro Deus, letra minúscula e entre aspas. No Império Romano havia o culto ao imperador. Foi esse império, no passado, algo espiritual, além de tudo, e será também no futuro próximo, nos 7 anos da grande tribulação. Vamos ao verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Vamos lá. Poder para continuar por 42 meses. Da boca de blasfêmias nós já falamos, né? Observe algo interessante. O poder aqui descrito é para continuar, isto é, para prevalecer, para permanecer. 42 meses é o mesmo que 3 anos e meio, a metade da semana dos anos da grande tribulação. Logo, esse homem iníquo que já governou na primeira metade da semana de anos, seduzindo, resolvendo, entre aspas, com engano, né? Os problemas do mundo, enfim, trazendo o engano, recebe poder para continuar, para permanecer. Vou parar aqui. O que significa? Ele terá os primeiros 3 anos e meio, uma falsa paz, seduzirá o mundo, mas não os que tiverem a marca do Senhor Jesus Cristo, o selo de Deus, aquele de Apocalipse 7. Mas ele seduzirá o mundo em geral. E ele então receberá poder para permanecer, como as multidões o aclamando: continua, continua, permaneça. Dizendo dele algo, como disseram lá atrás. No livro de Atos está escrito sobre Herodes,
que ele fez um dia uma prédica, uma proclamação pública, um discurso público, apareceu com aquelas vestes que ele mandou fazer, assim brilhantes, e o sol bateu ali, ele resplandeceu as suas vestes e gritaram dele: é voz de Deus e não de homem. Será algo assim. Aquilo lá é um prenúncio do que será com o anticristo. Mas no tempo próprio, como Herodes, ele também vai cair, de certo modo, não literalmente assim, mas em figura, comido de bichos vai expirar. Aí está, né? Recebe poder para continuar, pois algo importante está por vir. Ele mostrará ao mundo a sua verdadeira face e governará os últimos 3 anos e meio, devorando e destruindo, como nós vimos, né? Como o leopardo, como o urso, como aqueles 3 animais e o leão. Vamos ao verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Blasfêmias contra Deus e os que habitam no céu. No verso 1 diz que essa besta, ou esse homem do pecado, possui um nome de blasfêmia. Aqui fala que ele abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, o nome de Deus e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ao contrário do Senhor Jesus Cristo, que em tudo dava glória ao Pai, ele, esse anticristo, essa besta leopardo, fará o contrário, abrindo a sua boca em blasfêmias contra o Altíssimo. Eu, pastor Onésio, creio mais que ele lançará a culpa por muitas coisas ruins no Senhor Jesus Cristo, querendo mostrar a diferença entre o tempo do Messias verdadeiro e o seu tempo. Com todo respeito pelos nossos dirigentes, os nossos políticos, a Bíblia diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Mas você já viu as campanhas políticas como são? Você já viu um governo, seja ele qual for, de direita, de esquerda, de centro, ou de tudo isso que está aí? Você já viu que sempre um governo atual coloca a culpa no governo anterior? Vive para culpar o governo anterior. Os feitos bons são nossos. Mas olha, essas coisas ruins são do governo anterior. Foram eles que fizeram a inflação, isso, aquilo, outro. Será assim também. Ele lançará grandes culpas pelo engano, poder de engano, de mentira, de sedução, de falsidade do Senhor Jesus Cristo, buscando desmoralizar a pessoa de Jesus e a sua vida, o seu ministério aqui na terra. Por isso, ele será um indivíduo cheio de blasfêmia, uma boca blasfema. Vamos ao verso 7 e nós vamos parar hoje por aqui, ok? Diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Tremendo, não é? Fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Aí está, vamos lá. Poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. O anticristo há de perseguir o povo de Deus, eu digo especialmente os judeus, e matará muitos cristãos, como vimos no início do livro, no capítulo 6, quando os mártires clamavam ao Senhor por justiça, para que julgasse os que habitam na terra, julgasse e vingasse o sangue deles. Você se lembra? Lá atrás nós estudamos isso. Matará o corpo. Ele, o anticristo enviado do diabo, matará o corpo, mas nunca a alma. Esses serão os mártires da grande tribulação. Isso não representará uma derrota absoluta para eles, né? Para esses mártires, como a dos apóstolos e profetas, não foi também uma derrota, mas uma vitória ou honra de morrer ou morrerem pela causa do seu Deus. O exemplo dos apóstolos, dos profetas que deram as suas vidas como mártires para que o evangelho, a palavra de Deus chegasse a nós, a salvação chegasse a nós, foram derrotados? Estevão foi derrotado? Não. Estevão foi um grande vencedor. É um grande vencedor. Tanto que na morte, quando era apedrejado, a aparência era de derrota, de vencido, no sentido de derrotado, mas não. Ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado de Deus, à direita de Deus. Vale dizer aqui, por que Estevão viu Jesus de pé à direita do trono do Pai, ou à direita do Pai no trono? Isso é enternecedor.
o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, estava de pé para receber o primeiro mártir da igreja recém-fundada. Depois do próprio Jesus, que fundou a igreja, que gerou a igreja, agora o primeiro a morrer pela causa divina, pelo Evangelho, foi Estevão. Estevão é as primícias dos mártires da igreja. E Jesus estava de pé. Então, esses aqui morreram e serem mortos pelo anticristo. Jesus disse, não temam os que podem matar o corpo, mas antes temam aquele que pode, depois de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Os inimigos podem até matar o corpo de um crente, mas não podem matar a sua alma. E o prenúncio disso, a anunciação prévia disso, está lá no livro de Jó, que o Senhor diz, pode tocar até no corpo dele, mas não toca na alma dele, porque a alma dele me pertence. Eu quero terminar essa lição de hoje, essa aula de hoje, perguntando a você, a sua alma já pertence ao Senhor Jesus? Você é propriedade exclusiva dele? O diabo não pode tocar na sua alma. Na próxima aula nós vamos continuar. O capítulo 13 é riquíssimo. Talvez, quem sabe, mais 2 aulas, não sei, Deus sabe. Mas vamos em frente, não perca, porque a revelação vai crescendo. Ficando por aqui hoje, Pastor Onéias, voltando na próxima aula com a continuação do capítulo 13. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim eu te abençoo, autorizado por Ele, em nome de Jesus. Amém?